Bom dia, pessoal. Estão me escutando bem? Bom, muito obrigado pela presença de todos. Agora eu estou ao vivo para a segunda parte do nosso evento. Espero que tenham gostado de um pouco dessa história da empresa. E agora nós vamos falar de um tema um pouco mais amplo. A gente vai tratar do cenário atual e perspectivas, mas para fazer isso eu vou ter que voltar um pouco no passado. Então, uma retrospectiva que começa mais ou menos 30, 35 anos atrás, chega até os dias de hoje, e eu tento depois delinear possíveis cenários para o futuro. Espero que gostem dessa palestra. Alguns informes, eu não tive a oportunidade de agradecer a grande adesão que a gente teve nas mídias sociais. O último vídeo que a gente fez no curso, que a gente deu alguns meses atrás, teve mais de 3.000 visualizações. Eu acho até que é um recorde para vídeos de espeleologia. A gente nem esperava todo esse impacto. Então, muito obrigado. Não só isso, né? As várias pessoas que nos seguem nas redes sociais, que assistem às nossas lives e que assinam o nosso canal no YouTube, que está aí próximo de 1.000 assinantes, o que é muito, porque não é uma área que a gente tem focado com tanta atenção. Agora sim, a gente pretende ser mais consistentes e constantes nas postagens em nossas mídias sociais. A gente vai fazer também um sorteio de livros, e eu vou comentar ao final quais são as regras. Tudo muito simples, a gente não quer dar trabalho para ninguém, né? E eu acho que é uma coisa interessante para todo mundo. Bom, então, vamos lá para a nossa palestra. Bom, qual é a motivação para essa palestra? Muito simples, são coisas que as pessoas me procuram, me perguntam. É muito comum eu receber, às vezes, de um aluno: Augusto, eu estou formando, o que você acha da área de espeleologia? Às vezes é uma pessoa de um grupo de espeleologia, que eu participo, sempre participei, que pergunta: como é que está essa área, está indo bem? Então, colegas me perguntam, colegas de professores de universidade indicam pessoas, indicam estagiários, e eu senti essa necessidade, porque não é uma palestra que existe, ninguém nunca fez. Falei, puxa vida, acho que eu estou numa posição boa para fazer isso, porque a gente está há tanto tempo nesse meio, e desde o início, né, do surgimento desse meio da consultoria ambiental espeleológica. Então, simplesmente essa é a motivação para essa palestra. Algo que eu gostaria de chamar a atenção é que aqui eu não estou pretendendo falar nenhuma verdade absoluta, tá? Não vou estar querendo implantar a mais sagrada das escrituras, nem nada disso, tá? É uma opinião pessoal, é o que eu penso, de acordo com o meu ângulo de visão, a minha experiência. Pessoas com uma trajetória distinta vão certamente ter uma opinião diferente. Isso aí é tranquilo, não me incomoda que se alguém quiser comentar alguma coisa, emitir uma opinião distinta, sintam-se perfeitamente à vontade, tem até inclusive o chat, né, que a gente vai estar aberto a responder perguntas, e isso é tranquilo, ou me manda uma mensagem depois, tá? Então é uma coisa muito pessoal, o que eu penso, segundo a minha ótica. E uma coisa é clara, o cenário espeleológico atual no Brasil, ele é único. Não tem nenhum país do mundo que tenha uma distribuição demográfica que envolva tantos espeleólogos profissionais, e eu vou comentar sobre isso ao longo da palestra, tá? Então, basicamente, a gente vai tratar de como que isso começou, como a situação está hoje e para onde que ela vai. Eu não vou ter resposta para todas as perguntas, mas a gente pode tentar traçar possíveis cenários. Olha, gente, a maior dificuldade que eu tive na palestra foi definir o que eu ia analisar, porque eu comecei com uma ideia, e à medida que eu fui preparando a palestra, eu fui vendo que não era bem aquilo que eu pensava. Tá? Então, a definição do objeto, o que eu vou estar analisando? Porque a palavra espeleólogo é uma palavra, ela é muito
vaga, digamos assim, né? Uma interpretação estrita seria o cara, a pessoa que estuda cavernas, né? A ciência das cavernas. Isso no Brasil. Já em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm o caver, é o cavernista. A gente tentou usar essa palavra cavernista no Brasil, mas não pegou. Então lá eles têm o caver e o speleologist. Então é um cara científico, o outro é o cara esportivo. Na Inglaterra é parecido, eles não usam muito caver, eles usam potholer, spelunker, tem outras palavras, mas basicamente também tem uma distinção. Na França mesmo, apesar da palavra ter uma origem francesa, eles falam espeliot. Aquele cara é um espeliot. Quer dizer, ele é um cara das cavernas, mas não um espeleologista. Enfim, é um pouco complicado. Existe, na minha opinião, uma diferenciação entre o espeleólogo, que na interpretação tradicional do Brasil, é aquele cara que faz a espeleologia de uma forma amadora. Era assim, antes de 2008. 90%, a grande maioria das pessoas eram espeleólogos, assim como eu, né, que faziam espeleologia por curtição, final de semana, era um hobby. Mas atualmente você tem um profissional mesmo da atividade espeleológica que não necessariamente é uma pessoa que pratica isso como lazer. Então é um pouco diferente. A questão, eu vejo isso lá na Castro, na empresa, boa parte das pessoas lá que fazem espeleologia profissionalmente, eu não chamaria de espeleólogos, né, porque não são pessoas que teriam isso como uma atividade se não fosse a questão profissional. Então, eu defini como objeto de estudo um profissional que exerce uma atividade remunerada envolvendo principalmente cavernas. Tá? Uma definição muito descompromissada, digamos assim, que eu defini ontem, para falar a verdade, para poder fechar um pouco essa questão. E basicamente vou lidar com esse tipo de profissional, né, que exerce uma atividade, pelo menos parcialmente, remunerada e envolva cavernas. E quem são esses profissionais, pessoal? Bom, servidores públicos, né, uma pessoa que trabalha, por exemplo, num SECAV, ele vai estar trabalhando profissionalmente com cavernas, majoritariamente. Você tem professores universitários cujo objeto de pesquisa é principalmente cavernas. Isso tem no mundo inteiro, né, uma comunidade científica relacionada a castro, relacionada a cavernas. Não só públicos, mas também universidades privadas. Você pode ter também guias e proprietários de cavernas. Você não pode ser o dono da caverna, mas você pode gerenciar aquela caverna. É o que na Bahia se chama de guardiões. Então, várias cavernas no Brasil possuem guias, pessoas que vivem, né, de guiar turistas nessas cavernas. Então, esse é um outro possível, né, outro profissional também da espeleologia. E, por fim, a gente tem os profissionais das empresas de consultoria. Tem empresas como a CAST, e esse é o principal objeto dessa minha palestra, tá? Você tem também algumas empresas mineradoras, mas não são muitas, que também têm equipes próprias, ou equipes mesmo, ou pessoas que tratam do tema espeleologia. Mas o foco dessa palestra vai ser principalmente as empresas de espeleologia, porque é a área que eu tenho maior experiência, ok? Qual é o cenário atual? Gente, para a gente poder analisar o cenário atual e principalmente pensar no futuro, a gente tem que ter um background, você tem que saber como era antes. Então, eu tive que voltar um pouco no tempo. Isso é uma parte interessante da palestra, de preparação dessa palestra. Tive que voltar, tive que indagar, tive que escrever para a SBE, obrigada, Lígia, pelas informações. Lígia é a secretária da Sociedade Brasileira de Espeleologia. E como eu estava na espeleologia há 35 anos atrás, foi interessante, porque eu pude usar um pouco da minha experiência pessoal. Bom, então eu vou contar, eu já comentei que, né, essa é uma palestra bem descontraída, a gente vai bater um papo, então eu vou contar várias histórias. Em 86, num Congresso Brasileiro de Espeleologia em Rio Claro, a SBE decidiu abrir para sócios individuais. Antigamente, só grupos poderiam fazer parte da SBE. Então, em 86, eu estava lá no Congresso, bem novinho, eles abriram, lá fui eu, no quiosque lá, e me inscrevi. Né? Então, me deram naquele dia o número SBE 99. Eu até gosto desse número, é meio apocalíptico, né? 99. E outras pessoas depois, tinha uma filhinha, outras pessoas. Eu sei que naquele evento, naquele congresso,
Tenho amigos que foram no número 110, aí um pouco. Então, esse evento foi na Semana Santa, se não me engano, no primeiro semestre. Então, naquele momento, a SBE daquele congresso deve ter ido até 120, 130, não sei exatamente, eu não tenho essa informação. Em 85, um ano antes, eu me tornei sócio da INSS. A INSS é a National Speleological Society dos Estados Unidos. É a maior organização espeleológica do planeta. Naquele momento, em 85, eu peguei o número 25.067. Sou sócio até hoje, nunca deixei de pagar, 36 anos, pagando regularmente a minha anuidade. Tá? E, além dessas duas, ao longo dos anos, eu fui sendo sócio de outras. Fui sócio da BCRA, que é a sociedade inglesa. Agora mudou um pouco o esquema lá, mas fui sócio durante um tempo, quando eu morava lá. Fui sócio da Federação Francesa por curto espaço de tempo, basicamente só para assinar as revistas mesmo, que são muito boas. Fui sócio da Cidade Italiana, mas basicamente também por pouco tempo, questão de seguro, né? Quando você vai fazer caverna de espeleologia na Europa, você tem que ter um seguro, e você ficando sócio é sempre mais fácil. Mas conheço bem, porque eu trabalho há muitos anos com o pessoal da França e pessoal da Itália também. Então, eu vou usar essa experiência para traçar esse cenário aqui da espeleologia atual. Tá? E interessante, né, uma curiosidade, que tanto a INSS como a inglesa, super estáveis ao longo dos anos, e já as sociedades, a francesa e a italiana, aquela briga, aquela coisa, facções, parará, eu imagino que deve ser o sangue latino, né, eu não sei. Mas, e as sociedades, toda sociedade tem, de certa forma, uma estrutura similar, tá? A ISB é muito parecida com a INSS, tem os sócios individuais e tem os grupos. Bom, atualmente a SBE tem 1.881. Se você ficar sócio hoje, você vai ganhar esse número, que é um aumento significativo, né? Mas quando você está começando, é sempre mais fácil você ter esse acréscimo. Mas o que me surpreendeu, quase cair para trás, foi saber que ela tem 141 sócios ativos. Tá? 1.881 é o número de sócios que ela teve desde 86. Mesmo coisa de falar que Belo Horizonte tem 10 milhões de habitantes, que são todas as pessoas que um dia habitaram Belo Horizonte. Não. Então, 141 são os sócios que ela tem hoje. Eu assustei. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. A INSS tem 7.300 sócios ativos, ou seja, mais de 50 vezes maior do que a nossa SBE. E essas sociedades todas, elas são muito, muito parecidas, porque, como eu comentei, na espeleologia mundial, a célula básica são sempre os grupos. Não todas elas têm, então, os membros, os sócios individuais, e tem também os grupos. Então, essa constatação, né, que desde 86, que quando abriu a sociedade, eu presenciei, e até hoje, eu estou sendo até generoso, né, por 180, eu acredito que 86, em 1980, não tenha chegado no final do ano com esse número de sócios. Da mesma forma que em 2021, a gente não está com 180 sócios. Então, eu estou colocando aqui numa média, né, 180, né, 2021, a gente sabe que tem 141. E aqui está um marco muito importante para a gente, para essa palestra. 2008 foi quando realmente, né, teve essa explosão na consultoria da espeleologia. E o mais interessante é que em 1986, a população do Brasil era só 138 milhões de pessoas. Em 2021, teve um acréscimo de 50%. Somos mais de 70 milhões. Atualmente, nós somos 212 milhões. Ou seja, com um acréscimo enorme de 50% da população do país, ficou praticamente estável o nível de associação na Sociedade Brasileira de Espeleologia. O que isso tem a ver com a gente? Então, em 2008, você teve esse evento, que é o decreto, ele afeta muito, totalmente, a atividade profissional ligada às cavernas. Então, você passa a ter uma alteração nesse número de profissionais, mas você não tem alteração na base. O baseline continua o mesmo ao longo de 35 anos. Isso é uma coisa muito curiosa que eu, sinceramente, não esperava e que me fez ter que alterar um pouco essa palestra meio que de última hora. Você teve também, a partir de 2008, um grande
aporte financeiro, porque através, geralmente, normalmente, no caso da SBE, através de termos de ajustamento de conduta, de mineradoras, convênios, também com outras mineradoras, etc. Então, é importante notar, eu lembro de uma conversa que eu tive com um ex-presidente da SBE, há um tempo atrás, ele comentou: Augusto, atualmente é fácil presidir a SBE porque tem muito dinheiro. Ele comentou isso. Bom, se é fácil, eu não sei se é mais fácil ou menos fácil. Mas, realmente, hoje tem muito mais verba. E como a gente sempre isso a gente vê em várias áreas, raramente a questão financeira é único determinante. Então, não é a questão, ontem a gente não fazia muito porque não tinha dinheiro, porque agora tem. E não tem um reflexo claro no nível de sócios, né? A gente tem agora uma sociedade brasileira que tem, em termos de per capita, por pessoa, ela pelo menos 5 vezes mais valor, em termos de receita, para cada um dos sócios ativos do que, por exemplo, a INSS, que é uma cidade muito maior. Então, isso confundiu, me dificultou, porque eu sempre imaginei que eu ia fazer uma palestra em cima de uma curva, que seria a espeleologia brasileira gradualmente sofrendo um aporte e ela crescendo junta, segundo essa curva inclinada, que seria em vermelho, que é a curva da consultoria. E hoje eu interpreto dessa forma, posso estar errado, de que realmente são eventos completamente distintos. Por quê? O nível de base, o baseline, o base flow, né, que a gente dizia que se fosse hidrogeologia, ele permaneceu intocado. Então, a gente está examinando algo bem específico, né? A comunidade nossa hoje é completamente diferente, tá? A gente tem uma série de profissionais que, na verdade, não são espeleólogos no sentido clássico, mas isso não tem nenhum problema. Não estou falando isso de uma forma depreciativa, até porque lá na empresa a gente prefere pessoas ecléticas, versáteis, do que aquela pessoa que só faz espeleologia. Então é importante que a gente tenha pessoas que não sejam só focadas naquilo. Isso para a diversificação da empresa é muito importante. Então, não acho isso ruim. Eu acho isso interessante. E preocupante no sentido que eu me sugere que não é um crescimento sustentável, pode ser uma bolha, no sentido de que, se em um dado momento, e eu vou comentar sobre isso nessa palestra, se em um dado momento essas condições que proporcionaram o surgimento da comunidade espeleológica de consultoria, se essas condições deixarem de existir, entra em colapso e não vai ter um ganho para a sociedade espeleológica. Claro que vai ter um ganho em várias outras coisas, em áreas preservadas, em pesquisa financiada, etc. Tá? Mas não na base em si. Então, nós estamos lidando nessa palestra com um fato isolado. É uma coisa, realmente foi o que me dificultou. Eu comentei com vocês, eu achei interessante compartilhar, porque não é algo que eu esperava quando eu iniciei a preparação dessa palestra. Realmente é um fato isolado, sem uma relação muito clara com a espeleologia tradicional. Bom, então vamos lá. Quando é que se iniciou a espeleologia de consultoria? Na minha opinião, sempre existiu, mas em escala muito pequena. A gente sabe de casos nos anos 80, nos anos 70, aqui em Minas Gerais, que houve uma coisa muito restrita, mas aconteceu esse tipo de consultoria. O meu primeiro trabalho foi em 88, quando eu formei. Fiquei alguns meses antes de sair para o exterior. E naquela época fizemos um trabalho de consultoria por uma mineradora. Então é uma coisa muito pequena. E eu acho que o grande trabalho de consultoria espeleológica pré-anos 2000 foi Serra da Mesa, né, que foi feito por um espeleólogo, o Kleber, aí de Brasília. Eu, particularmente, nunca vi o relatório, nunca li, gostaria até de conhecer, porque eu já estava na espeleologia, não acompanhei muito de perto, mas fiquei sabendo. Então, foi um grande trabalho que envolveu uma barragem, Serra da Mesa é uma barragem, cavernas que foram alagadas, etc. Na minha opinião, 2004 foi o marco importante, porque através aqui no quadrilátero ferrífero, o pessoal começou a perceber que mineração de ferro também apresentava a questão de espeleologia. Existiam cavernas, e muitas cavernas. Então, foi meio que um momento em que o mercado acordou, foi nosso primeiro envolvimento nesse tipo de situação. E, a partir daí, a coisa se expandiu. E, em 2008, realmente teve essa grande explosão, esse boom
no mercado de consultoria. Para quem? E o quê? Bom, em geral, o trabalho de consultoria espeleológica são para as indústrias extrativas, mineração, principalmente ferro e calcário. Por muitos anos, a nossa empresa foi meio a meio, 50% ferro, 50% calcário. Mas isso varia muito, porque o mercado do calcário está atrelado ao mercado interno, principalmente. É uma rocha muito comum no mundo inteiro, você não precisa ficar exportando calcário. Mas já o mercado de ferro é uma rocha muito mais restrita, poucos os países têm jazidas importantes, mas principalmente Brasil e Austrália, que exploram muito ferro. Então, é mais um mercado externo. Então, são condicionantes diferentes. Então, às vezes, o mercado de ferro está melhor e tal. Então, isso varia. Barragens também, né? Apesar de que eu acho que a época das grandes barragens já passou. Nós ainda tem uma série de centrais, pequenas centrais elétricas, sendo construídas. Isso também gera trabalho. Obras de infraestrutura, isso sempre vai ter, obviamente, estradas, essas obras lineares, né? Linhas de transmissão, ferrovias, outras atividades ligadas a manejo, publicações, livros, e eu acredito que esse mix varia dependendo da região. A gente está aqui em Minas Gerais, no estado, o próprio nome diz, né? Ele concentra muitas minerações, é natural que aqui a gente esteja mais focado em mineração. Em outras regiões, talvez não seja a mesma coisa. Então, qual é o fluxo das atividades espeleológicas? Esse gráfico é um gráfico que a gente vê muito em RIMA, de empreendimentos, que é um gráfico que relaciona as fases em que se tem um dispêndio financeiro em determinado projeto e que está ligado, obviamente, também a um número de trabalhadores envolvidos. Então, você tem no início, eles chama-se, né, Greenfield, que é uma área que você não tem nada, você não tem nenhuma mineração, nenhuma barragem. Você tem essa fase 1, que no caso da espeleologia seria aquela fase inicial, avaliação de potencial, prospecção, vai para frente ou não vai, vale a pena. Né? Isso começa com mais poucos profissionais, né? Muito pouca gente. A fase 2, você já começa a ter um acréscimo de profissionais em todas as áreas. Você tem levantamento de fauna, de botânica, hidrologia, etc. E tal. E no caso da espeleologia, você passa a ter os estudos de relevância. Mas ainda assim, esse empreendimento não está licenciado. Então, você não tem aquele volume muito grande de trabalhadores. A partir do momento que ele é licenciado, aí você tem um acréscimo muito grande de movimentação. Tá? Isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas das cidades envolvidas, elas não percebem isso. Porque no momento que você tem o grande momento em que você tem trabalhadores, movimentação em termos de pessoas de fora, é no momento da instalação, depois que você obtém a licença. E depois isso cai. Imagina uma barragem, por exemplo. Uma barragem, você constrói a barragem, são milhares de trabalhadores. No momento que a barragem está pronta, muitas coisas são automatizadas. Você precisa de um número muito menor de pessoas e entra muito menos recursos em termos de hotel, etc. Isso assim, é uma coisa que eu vi muito. Eu lembro quando eu passei por Salinas, há um tempo atrás, eu cheguei lá, tinha um monte de hotéis, tudo com desconto. Eu já fui perguntando, qual foi o empreendimento que vocês acabaram de terminar aqui? Aí o cara falou, tem uma barragem aqui da CEMIG, agora nós estamos aí, montamos um hotel e tal, e não tem ninguém. Então isso acontece, o pessoal não percebe, eles acham que quando atinge o pico, vai se manter. É claro que, no caso da mineração, você pode ter fases de expansão, e isso pode se manter ao longo do tempo. Então a fase 3 seria o empreendimento já completamente, né, operacional. Você tem aí uma série de condicionantes, medidas compensatórias, etc. E tal. E a fase 4 é depois. Já caiu muito, o empreendimento já não precisa daqueles trabalhadores de construção civil, por exemplo, muito menos gente envolvida, e se tem, que seria basicamente o que fica, no final, o monitoramento. Eu não coloquei aqui, mas se a gente fosse plotar uma curva do envolvimento de pessoal da consultoria espeleológica, ela seria um pouco inversa do que essa curva aqui. Isso aí fica para uma próxima palestra. Então, é uma coisa importante para o pessoal da região, inclusive, atentar. A gente não vê isso. Qual que é a geografia das empresas de consultoria? Em geral, concentradas no estado sede dos clientes, principalmente em Minas Gerais, no caso de mineração. Até bem pouco tempo atrás, Minas Gerais tinha quase 50% das minerações do país. Hoje em dia isso está caindo, porque você tem outros estados, Pará, por exemplo, Bahia, Goiás, com muitas mineradoras.
Uma boa parte das empresas, acredito eu, que estejam concentradas principalmente em Minas Gerais. Mas você tem Bahia, você tem Goiás, Distrito Federal. Nota aí que você não tem muita empresa de consultoria espeleológica em São Paulo, apesar de São Paulo ser, sem dúvida nenhuma, a força motriz da indústria brasileira. Por quê? Porque não é um estado muito foco minerário. Esse, acredito eu, seja um motivo. E fica aí um mistério, né? Por que o Pará, que é um grande polo minerador, não tem tantas empresas de consultoria espeleológica? É uma pergunta, né, a ser respondida, e tem umas hipóteses aqui, mas deixo para vocês. Onde? Bom, esse mapa foi um mapa que a gente produziu em 2019 para o nosso livro, o Atlas das Grandes Cavernas. Ele mostra em azul as regiões de calcário. Nessa cor aqui, amarelo, azeitona, você tem arenitos e quartzitos. E vermelho quase não dá para ver, você tem aqui, praticamente não dá para ver mesmo, é uma mancha muito pequenininha aqui em Carajás, no Pará, aqui no norte de Minas e aqui perto de Belo Horizonte, no quadrilátero. Então, o Brasil, por exemplo, tem só, pelo meu cálculo, nesse mapa que vocês estão vendo aí, 3,1% da área coberta por calcários, que é a principal rocha formadora de cavernas. E outras estimativas, eu participei de uma estimativa internacional e deu 3,7%, mas enfim. A América do Sul é o continente do globo que tem menos carbonatos, menos calcários, só 4%, 4,3%. E sendo que a média mundial é 15%, sendo que a Europa tem mais de 20%. Então a gente não é uma rocha muito comum, essas rochas que formam cavernas no Brasil. E para você ter a consultoria espeleológica, é necessário que você tenha a coincidência de 3 fatores. Primeiro, a rocha tem que ser favorável à existência de caverna. Não adianta você ter uma estrada passando por um argilito que não é favorável à existência de caverna. Mas essa rocha também tem que ter valor econômico. Claro que o valor econômico, o termo minério, ele varia muito de acordo com as cotações. Então, essa rocha tem que ter um valor econômico. Por exemplo, quais são os minerais da moda atualmente? Você tem cobalto, os minerais ligados a baterias elétricas, lítio, cobalto, não são rochas que têm muito valor econômico, mas não são favoráveis à existência de caverna. Então, você tem que ter uma coincidência desses 2 fatores. E o terceiro, o local tem que ser favorável à existência de uma mineração ou de uma barragem. Por exemplo, se você pegar um carro aqui em Minas Gerais, coisa que a gente fez tantas vezes, se você pegar do início ao sul, onde começam os calcários, aquela região ali de Arcos Pains, o pessoal chama de faixa de Gaza, né, que tem muita explosão, muita mineradora, e você for para norte, você vai encontrar minerador em Arcos Pains, passar por BH e encontrar mineradoras, começa a escassear, passa por Montes Claros, encontra uma ou duas, e depois simplesmente não existem mais, porque estão longe do mercado consumidor. Você vai praticamente até o norte da Bahia sem ver nenhuma mineradora, com pouquíssimas exceções. Então, você tem que ter essa confluência, essa coincidência de 3 fatores para você poder gerar condições para a consultoria espeleológica. Então, isso é uma coisa muito importante. A atividade de consultoria espeleológica é um nicho. É um nicho dentro da consultoria ambiental, não muito grande, e com grande limitação geográfica. Tá? Um amigo meu, arqueólogo, uma das pessoas há muitos anos atrás, me chamou a atenção, falou: Augusto, nós aqui da arqueologia trabalhamos no Brasil inteiro, nós temos aí, ocupação humana ocorreu no Brasil inteiro, não importa o estado aí, então, mas vocês estão muito limitados. Eu falei: poxa, é mesmo, nós estamos muito limitados, são poucos estados em que a gente trabalha, então é um nicho, isso é importante a gente ter em mente. Qual é o porte do mercado? Não sei, não existem dados. É difícil de calcular. Eu suponho, até deixei em vermelho, menos de 100 milhões de reais ao ano, incluindo os salários que são pagos, as pessoas que trabalham, os projetos de compensação, os projetos envolvendo espeleologia, etc. e tal. Tá? É uma aproximação. Em termos de número de empresas, eu estimo que um bocado, tá? Há 8 anos atrás, a gente fez uma planilha, começou uma planilha, a gente quis tentar desenhar o cenário do mercado. A gente chegou a pelo menos 20 empresas. Isso há 8 anos atrás. E sempre que aparece uma empresa nova,
eu anoto, a gente anota, e a nossa listinha aí, nossa planilha Excel já está com mais de 40. Desde aquelas que só fazem espeleologia, desde aquelas que são empresas gerais, né, de meio ambiente, que trabalham ou sempre com espeleologia, ou têm equipes próprias, né, mas fazem várias outras coisas, ou então esporadicamente. Quando aparece um trabalho, elas contratam e fazem. Então, muita gente espalhada por aí afora. Qual é o porte das empresas? Bom, na minha opinião, a grande parte das empresas são de pequeno porte. A Cast, nós já tivemos no passado 140 funcionários, CLT. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando isso aconteceu. Bom, a cabeça estava no pescoço, está até hoje, mas eu devia estar. É aquela questão, né? Às vezes você planeja uma coisa, mas o mercado é que te leva um pouco. Então é uma coisa assim que não foi bom. Hoje eu acho difícil, sinceramente, eu acho difícil imaginar que o mercado tenha espaço para empresas tão grandes de consultoria espeleológica. Eu diria que a grande parte das empresas, elas são EPP, né? Empresas de pequeno porte, ou então até microempresas, acredito eu. Então, eu acho que o mercado atual não tem espaço, assim, muito para esse tipo de coisa, tá? E eu acho também, eu tenho aqui, como é uma palestra descontraída, né? Eu tenho minha teoria do caos espeleológico, mas que na verdade, à medida que você expande uma empresa, principalmente empresas que são baseadas em trabalhos de campo, você pode ter tanta coisa que pode dar errado no trabalho de campo, uma pessoa ficar doente, um carro estragar, uma chuva forte, e na verdade esses campos, uns se concatenam com os outros, e um campo depende do outro, e você tem uma certa cadeia de influência, de atrasos, que se torna muito difícil você gerenciar se a empresa é grande. Então não adianta, hoje eu tenho 10 projetos e 20 pessoas, agora eu tenho 20 pessoas, 20 projetos, vou dobrar o número de pessoas. Não é assim, não é escala linear. Eu acho que esses problemas se potencializam, tá? Então não existe uma questão de escala. A empresa não é o seu aumentar o número de projetos e aumentar as pessoas e automaticamente aumenta por igual. Então eu penso, né, a minha experiência, que não é tão grande assim, é que fica difícil gerenciar, inclusive a lucratividade cai. Né? Então essa é a minha teoria, posso estar completamente errado, pode ser simplesmente uma falta de competência nossa na época, mas eu te garanto que eu não pretendo mais ter uma empresa desse porte, que é complicado. Então, essas novas empresas, pequenas empresas, eu acho que isso decorre, na minha opinião, porque espeleologia, assim como arqueologia, você não precisa de um valor super alto para alavancar. Se você quiser fazer uma prospecção espeleológica, você precisa de um bom equipamento individual, uma boa lanterna, ok, um GPS, ok, mas não é nada que custe um valor absurdo que você vai ter que se comprometer com grandes empréstimos. Então é relativamente fácil, assim como a arqueologia, se não me engano, você começar uma empresa. Não exige, ninguém está falando em comprar um equipamento que custa esses equipamentos em dólar, por exemplo, qualquer um deles, seja geofísica, seja hidrogeologia, seja sismografia, qualquer equipamento desse, hoje em dia é um preço no automóvel. Então é muito difícil para uma empresa nova iniciar devido a isso. Na espeleologia, não. Então isso eu acho é um incentivo à existência dessas várias pequenas empresas. Porte dos clientes. Claro, é variável, desde as grandes mineradoras até as pequenas. Às vezes a gente chega a fazer trabalhos para pessoas individuais, em pequenos loteamentos, coisas muito simples. Mas a gente nota que trabalhar para as grandes empresas, às vezes, não é fácil se você está iniciando na espeleologia, por causa dos requisitos de segurança, os carros que você tem que alugar são carros muito específicos. Essas empresas, às vezes, pagam com 60 dias, 90, tem até 150 dias. Então é muito difícil você manter uma equipe para receber lá na frente. E no Brasil sabem como é que é, né? Se for confiar em empréstimos bancários, é sempre complicado. Então, essas exigências e regras, que eu não sou contra, eu sou a favor, eu entendo perfeitamente, mas elas dificultam, às vezes, a participação de empresas mais novas no mercado, empresas menores. Precificação, eu lamento dizer, mas é normal isso, que os valores hoje praticados são muito mais baixos do que há 10 anos. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Infelizmente, é assim.
né? Porque você aumenta a concorrência, o mercado pulverizado, etc. Não tem como fugir. Esse é um tema interessante que eu pensei em incluir ontem. Eu acho que é uma coisa interessante: maturidade e aceitação. Desde a maturidade da pessoa que trabalha na empresa de consultoria e também como o mercado aceita essa pessoa. Tá? Eu vou contar aqui uma história que aconteceu comigo, né? Eu saí da universidade, no ambiente acadêmico, e montei uma empresa. E quando eu fiz isso, em 2006, né, que foi a CAST, eu fui muito bombado, eu perdi amigos. Me chamaram de vendido, que eu tinha ido para o lado inimigo, falaram que eu era mercenário, e outras coisas mais que eu não vou falar aqui, porque senão é capaz do YouTube vai bloquear o nosso vídeo. Então, não foi uma coisa assim. É complicado isso, né? Porque na época a Sociedade Brasileira de Espeleologia era radicalmente contra o decreto e, por consequência, radicalmente contra a questão de consultoria, de mineradoras, etc. Inclusive, eu acho que a acusação mais bizarra que eu já recebi na minha vida foi de uma pessoa que ocupava um cargo alto lá na SBE e me acusou de ter feito. Eu era o responsável, o cara que fez o decreto 6640. Até hoje eu não sei se eu me sinto lisonjeado ou ofendido, porque respondi a ele falando: olha, isso aí é uma honra, entre aspas, né? Uma honra, entre aspas, que não me cabe. Quem sou eu para bolar sozinho um decreto? Mas, enfim, muitos desses amigos aí, claro, depois voltaram a ser amigos e outros nunca mais. Eu, infelizmente. Mas confesso também que nunca perdi sono por causa disso, porque que amigo é esse, né, que não aceita uma escolha profissional? Então, penso, e vocês que estão mais novos, que estão me escutando, o pessoal aí que está saindo da universidade ou saindo de curso superior, eu acho que hoje a sociedade percebe, recebe, respeita mais a atividade espeleológica. Posso estar enganado, pode ser que eles estejam te xingando aí, te chamando de vendido, etc. e tal, também. Mas eu sinto hoje que há uma forma mais madura de aceitar esse meio, esse tipo de atividade, tá? Eu também acho, pessoal, que eu noto pela empresa, existe uma maturidade maior em termos de postura das pessoas que estão trabalhando. Eu lembro muito bem de um telefonema que eu recebi há um tempo atrás de um coordenador de campo. Ele estava fazendo uma prospecção e ele ligou e falou: olha aqui, cara, nós descobrimos um monte de gruta, nós vamos ferrar essa mineradora, nós vamos ferrar. Eu falei: caramba, meu amigo, você está querendo, você está trabalhando para essa mineradora, você quer ferrar? Quer achar gruta para ferrar? Não, você vai achar gruta porque é assim que tem que ser. As grutas estão lá, mas não tem ninguém aqui na empresa que quer ferrar ninguém, senão a gente não estava trabalhando. Então, se você tem uma raiva tão grande, um preconceito, uma postura anti-mineração, você não deveria estar trabalhando nesse meio. Respeito bastante a opinião, mas eu acho que não é o caso de trabalhar. Então, isso eu não vejo mais, sabe? As pessoas são muito mais, têm uma postura bem mais profissional, mais madura em relação a essa questão. Mas eu acho também que o mercado ainda é imaturo em termos financeiros. Até vou explicar um pouco o meu raciocínio. Eu considero imaturo em termos de precificação. Tá? Eu acho, por exemplo, se você vai comprar, dando um exemplo, você vai comprar uma pipoca, e tem vários carrinhos de pipoca, vendendo a mesma pipoca, o mesmo tamanho, tem um vendendo a 50 centavos, um vendendo a R$5, um vendendo a R$50. Provavelmente você vai desconfiar do que está vendendo a 50 centavos. Você vai falar: pô, não tem como, abaixo do preço de custo. Isso aí chama dumping, né? Quando você coloca o preço mais baixo do que o custo para ganhar mercado ou para ferrar o concorrente. O de R$5 está ok, o de R$50 está caro demais. Que pipoca é essa? Então eu noto isso, a gente nota isso, porque às vezes você entra em propostas, em licitações, etc. De alguma forma você fica sabendo que teve empresas que deu um custo 10 vezes menor. Um trabalho de R$100 mil, alguma empresa entrou com 10 mil e às vezes ganha. Todos os valores são puramente estimados. Porque o mercado é imaturo, por isso que eu digo, porque com o tempo, quem cobra muito caro tende a adequar o preço, porque senão não vai ganhar nada. E quem cobra muito barato
tende a sair fora, porque não consegue pagar o serviço, não consegue ter o lucro que deveria conseguir. Então, eu vejo dessa forma, tá? Eu acho que o mercado, em termos financeiros, ainda é um pouco imaturo, não estou acusando ninguém de fazer dumping, muito pelo contrário, eu acho muito mais a questão do mercado em si, né, que ainda está se ajustando. Mobilidade, a mobilidade é baixa. O que eu chamo de mobilidade? É você poder ir, você ter um cenário amplo de empresas que você pode ir um para outro, se não gostar daqui, vai para ali e tal. Não é muito, a mobilidade não é muito alta porque não tem tantas empresas assim. Então, o mercado, de certa forma, é restrito. E ele comporta variações salariais que são importantes. Eu lembro, quando a gente começou a empresa, nos anos Lula, né, que foram anos que o Brasil cresceu muito e o mercado externo cresceu muito. Então, tudo cresceu muito junto. Então, foram anos muito bons assim, para todo mundo. Os anos entre 2004 e 2010, 2011. Então, eu lembro de consultorias ambientais, não espeleológicas, ambientais, tirando os diretores de mineradores. Hoje em dia é muito difícil imaginar um diretor de uma grande mineradora sendo captado por uma consultoria, né? Até porque algumas mineradoras, por exemplo, ferro, elas estão muito mais atreladas ao mercado externo. Então, quando você tem uma crise interna, os dólares sobem, para eles é excelente, porque vende em dólar, e o mercado externo às vezes sobe também. O minério de ferro bateu recorde esses dias, né, acima de 200 toneladas então, essas empresas estão desconectadas do mercado interno e acaba sendo bem mais, podem, né, pagar mais. E aquilo, né, gente, o topo da pirâmide é sempre mais inclinado. Uma coisa é você ir júnior, cada empresa tem o seu, né, às vezes é 1, 2, 3, às vezes é júnior, como é que é? Pleno, sênior, master, varia muito de empresa para empresa. Então, essa progressão inicial é rápida, mas depois fica mais difícil. Eu lembro de um amigo meu, é um caso que eu lembro bem, que eu achei muito curioso, um amigo meu que tinha 30 e poucos anos, 37, 38 anos, já era diretor de uma empresa grande mineradora, e ele virou para mim e falou, olha, cara, eu tenho 30 e poucos anos, 35, 37 anos, sei lá, eu já sou diretor, e agora? E se eu não gostar, vou para onde? Porque ele olhava para o lado, ele não via ninguém pagando aqueles salários. Então é engraçado, né, a percepção dele. Ele estava um cara com uma consciência de carreira muito grande, porque em geral você poderia falar, não, você poderia estar orgulhoso disso. Eu tenho 30 e poucos, já sou um diretor. Ele estava, não, eu tenho 30, sou diretor, estou ganhando muito bem, mas ninguém paga isso que eu estou ganhando hoje. Então é uma preocupação, porque dependendo de onde você já está, você não tem muito para onde ir. É uma coisa que tem que se pensar quem está nesse tipo de carreira. E lá no topo, é claro que é muito mais difícil você chegar a diretor, depois gerente, diretor, etc., né? Depende da empresa. Porque essa progressão no final de carreira, ela é sempre mais complicada. Então, não é um mercado muito, se você quiser continuar na espeleologia, né, não é um mercado muito, muito amplo assim. Bom, isso é um tema pós-graduação, pessoal. Isso é um tema que eu queria conversar com um pouco mais de calma, um pouco mais, porque é uma pergunta que me fazem bastante. Muita gente sabe que eu tenho doutorado, sabe que eu tenho interesse científico, né? Eu passo horas por semana dedicado a isso, colaboro com algumas universidades, sou da pós-graduação, do IGC, da UFMG, aqui tal. Muita gente me pergunta, e Augusto, vale a pena? Vale a pena? O que você acha? Então, isso eu quero conversar um pouco mais, que é um tema que me interessa. Para que você quer fazer a pós-graduação? É essencial? É importante? Você tem a oportunidade de fazer isso? Tá? No meu caso, eu fiz o doutorado, não foi para trabalhar em consultoria. É porque eu achei que eu ia ser um professor. Eu me planejei para ser um professor universitário. Então, não foi para isso. E, na minha opinião, eu acho que o sucesso na consultoria não está necessariamente ligado a você ter um doutorado ou um mestrado. Eu digo isso apesar de que eu apoio muito. Eu acho que as pessoas têm que fazer. Se tiver oportunidade, a gente incentiva, a gente ajuda no que for, principalmente um bom mestrado, um bom doutorado, principalmente se for no exterior, que você agrega uma experiência internacional. Agora, essencial,
Essencial, eu não sei. Eu acho que não é isso, não vai ser a sua bala de prata. Você, vou fazer o doutorado e agora minha vida vai dar um upgrade imediato. Tá? Eu acho que não, se você parar e pensar, por exemplo, pensa aí num cenário das empresas de consultoria ambiental, pensa aí nos cargos mais altos, quem chegou a diretor, quem tem doutorado? Poucos. Pouquíssimos dos diretores de grandes empresas têm mestrado. Aliás, mestrado é mais comum, tem um MBA, que é bem. Pouquíssimos têm doutorado. Então, não é um requisito absoluto para você chegar lá em cima. Pensa aí, por exemplo, nas pessoas mais ricas do Brasil ou do mundo. Algum tem doutorado? Não. Tudo bem, dinheiro também não é parâmetro. Mas pensa aí, então, aquelas pessoas que você admira muito. Pessoas que todo mundo admira, os grandes estadistas. Pensa aí no Desmond Tutu, Martin Luther King, pensa no Mandela, pensa no Gandhi. Algum tem doutorado? Não. Pensa aí, por exemplo, nos grandes líderes mundiais. Algum tem doutorado? Poucos. Eu penso de cabeça, me vem à cabeça Fernando Henrique Cardoso, com doutorado, Angela Merkel, eu sei que tem, deve ter mais. Mas a grande maioria não. Então, pensa aí, por exemplo, essas pessoas que fizeram disruptoras, né, que inovaram no nosso dia a dia, criaram coisas novas, tanto no passado como atualmente. Por exemplo, pega um Steve Jobs, né, considerado por muitos o grande gestor dos grandes gestores da história. Ele fez, se não me engano, 2 anos de graduação e pulou fora. Ele deve ter pensado, hein? Vou ficar aqui não, vou fundar a Apple e vou inventar o iPhone, o Macintosh. Pensa agora no Elon Musk, que é um exemplo bom. Um cara aí, o grande cara dos carros elétricos, das viagens espaciais, SpaceX. Elon Musk ficou 1 dia no doutorado. Foi para Stanford, que é o grande centro, né, do Vale do Silício. Depois do primeiro dia, ele abandonou 1 dia e foi mexer com as coisas dele. Então, não, eu não acho que seja essencial. Tá? Até porque é uma coisa chata, assim, mas acontece, sempre que a gente abre uma vaga, às vezes para pessoas júnior, a gente está querendo uma pessoa recém-formada mesmo. A gente gosta de trabalhar com gente jovem. Sempre aparece alguém com doutorado, eu acho que deve ser uma coisa frustrante, assim, para eles. Né, eu me sinto, né, um pouco até constrangedor, né? Então, gente, gostaria de ser bem claro aqui. Eu acho importante, doutorado, respondendo uma pergunta que eu sempre recebo, eu acho importante, sim. Eu acho importante, eu apoio, eu fiz, eu uso isso no meu dia a dia. Essencial? Não. Não é isso que vai determinar o seu sucesso de carreira. Se a sua carreira já está indo bem, para que você vai parar? Agora, obviamente, igual eu coloco aqui por último, depende da oportunidade. Se você está numa empresa que apoia muito o seu doutorado, o melhor exemplo que eu conheço é o da Petrobras, que tem até uma série de cursos, tem até uma universidade Petrobras. Então, se você consegue manter o seu emprego, o seu salário e fazer o doutorado, eu acho que tem que ir. Você tem que ir e agradecer muito essa empresa. Agora, se você tiver que parar, viver de uma bolsa de 2.000 e poucos reais, se eu não me engano, isso aí eu não sei, você tem que pensar 2 vezes, tá? Então, importante, sim. Essencial, eu diria que não. Bom, agora vamos então para a parte final da palestra. Vou falar um pouco das previsões para o futuro. Só que, né, isso aqui é uma brincadeira, né, gente? Quem isso? Eu não sou bobo, já sou um pouco velho aí para não fazer previsões, porque essas previsões, depois elas viram fantasmas, elas vêm te assombrar lá na frente. Ah, você falou isso, então não vou falar nenhuma previsão, não. Mas a gente pode, com certeza, falar de tendências e possíveis fragilidades. E eu não gosto de prever nada, porque inclusive minha bola de cristal, ela é muito embaçada, ela nunca funcionou bem, porque se ela tivesse funcionado, eu teria previsto que um dia eu estaria com uma empresa. Eu nunca, jamais pensei que um dia eu teria uma empresa de consultoria, né? Como eu comentei, eu tive uma formação muito acadêmica. A primeira tendência, essa aí, nem é uma previsão, porque eu acho que já está ocorrendo, uma regionalização da consultoria espeleológica. Antigamente ela estava focada nas capitais.
E atualmente você tem várias empresas em cidades polo no interior, tá? Isso já está ocorrendo. É o que eu comentei antes, seria a pulverização do mercado. Um exemplo bom que seria Diamantina, que é uma cidade que eu conheço bem como geólogo, uma cidade que eu gosto demais. Todo mundo que faz geologia em Minas Gerais, acho que tem principalmente em Belo Horizonte, né, porque a UFMG tem um centro lá, tem um apego especial por Diamantina. Diamantina não é uma cidade grande. Eu diria aí 50 mil habitantes, talvez 60 mil habitantes. Não é grande, mas é uma cidade polo ali do Jequitinhonha. Então lá você tem uma boa universidade, você tem um grupo de espeleologia e você tem uma empresa de espeleologia. Isso está acontecendo em vários locais do Brasil. Eu lembro também um caso, acontece com a arqueologia também. Eu lembro um caso, eu estava em Laje dos Negros, que é um povoado no norte da Bahia, super isolado, e apareceu um carro de uma empresa de arqueologia com o adesivo. Eu parei e perguntei, onde é que vocês são? Nunca ouvi falar, pá, me apresentei. Eu não estava lá por consultoria, né? Eu estava lá trabalhando na gruta, na maior caverna do Brasil, que é lá. O cara falou, não, nós somos aqui da região mesmo, nossa empresa nova e tal. Então, assim, tá começando a surgir empresas em várias cidades. E eu acho, na minha opinião, isso aí está ligado à regionalização, à interiorização do ensino superior. Então, muitas cidades agora têm universidades, toda cidade hoje com mais de 100 mil habitantes tem alguma universidade. Ou então aqueles institutos federais de ensino, que são muito comuns, e aí você tem aquele núcleo, aquela nucleação de interessados naquela área que resulta num grupo de espeleologia e depois numa empresa. Tá? Um exemplo de Arcos Painhos, se combinar as duas cidades, não é grande, eu não sei, mais de 100 mil, com certeza, mas não seria uma cidade muito grande. Você tem 3 ou 4 empresas pequenas que atuam só naquela área. Então, você vai passar a ter, já está acontecendo uma regionalização de empresas, e essas empresas vão tender a trabalhar ali nos seus arredores, porque você corta os custos de transporte, de hospedagem, etc. Então, esse ciclo acaba se fechando localmente. Empresas locais contratam clientes locais, mineradoras locais contratam empresas locais. E vai ficar cada vez, na minha opinião, difícil empresas de fora trabalharem nesses locais. O próprio licenciamento também pode ser ali em Arcos Painhos. O licenciamento deve passar a ser feito em nível municipal. Então, aí que você fecha aquele ciclo. Você tem a empresa de lá, a mineração de lá, e o licenciamento é feito lá. A empresa de fora competir no mercado com as empresas que já estão lá, do lado daquele cliente. Bom, a gente tem também como uma possível fragilidade a questão dos ciclos econômicos e a vida útil de jazidas, tá? Então, esse nosso setor é muito dependente desses ciclos internacionais. Por quê? Quando você trabalha com mineradora, aquele material é um material base. Se for cimento, é um material base que você começar a construir uma casa, um prédio. Se for ferro, é um material base para você começar a produzir o aço, etc. Então, você tem uma retomada muito rápida. Quando a economia melhora, a gente nota nas nossas planilhas imediatamente a taxa, a quantidade de propostas aumenta. Então, está muito ligado. Quando o ciclo econômico é bom, o setor sobe. Quando o ciclo econômico cai, o setor desce. Tá? Mas não só isso, a gente tende a pensar que as jazidas são para sempre. Mas não é assim. Eu já vi mineradoras, eu já vi jazidas, né, minerações, abrirem e fecharem a mesma mineração durante a minha vida. Então, se você pensar, não é para sempre. Então, a média de uma vida útil de uma jazida é algumas décadas. Pode ser mais, pode ser menos. Se o preço continuar bom, pode ser mais. Porque à medida que vai sendo extraído, o custo vai aumentando. Se o minério cair subitamente, o minério de ferro, por exemplo, pode ser que a vida útil de várias minas sejam curtas. Então, não é uma atividade para sempre. Né? Então, aquele cliente, não, o cliente é muito bom, não, isso aí, nós estamos falando de algumas décadas, e em geral é isso. Né? Porque não só não é renovável, o minério não vai se renovar, como também
o ciclo se ele não for, se ele não acabar um dia, não vai ser um ciclo, né? A palavra já diz tudo. Então é isso, muito, muito condicionado à questão de ciclos econômicos e minério. Esse é um tema que também eu gostaria de conversar um pouco mais com vocês, a questão de responsabilidade ambiental e ESG, tá? E eu vou usar como exemplo o caso do Canyon de Juukan, na Austrália. Eu não sei se vocês sabem a história. Bom, está aí, né? São cavernas, à esquerda, cavernas com sítios arqueológicos, e foram destruídas pela Rio Tinto, que é uma mineradora global. E esse caso foi uma repercussão muito grande, e eu acho que ele ilustra muito bem a diferença que existe entre Brasil e Austrália, que são os dois grandes países em relação a minério de ferro. Então, eu vou ter que contar um pouco a história, vou me estender um pouquinho. E, primeiro, em nenhum momento, em todo esse processo, se falou da caverna em si. O problema não é a caverna, não foi a caverna. Por quê? Na Austrália não existe uma lei que protege a caverna. O problema é que, dentro das cavernas, existiam sítios arqueológicos, e, pelo que dizem, muito importantes sítios arqueológicos datados de até 46 mil anos, que eram muito raros naquela região, e, além disso, a área era, de certa forma, sagrada, importante para os povos tradicionais, os aborígenes. Então, isso é uma coisa muito importante de comentar, que essa ação de destruir essa caverna, primeiro, ela foi autorizada e foi legal. Então, a Rio Tinto não fez nada legalmente incorreto. Então, essa é uma grande... Então, foi uma destruição que levou a um afastamento dos principais diretores, do CEO, 2 ou 3 outros diretores, mesmo lá da alta cúpula, saiu. Posteriormente, o chairman também, 2 meses atrás, foi afastado. Então, por que se uma coisa... Aí vem a primeira diferença entre o Brasil. Porque foi tudo legal. Eu acho muito difícil alguma ação legal, que feita legalmente dentro da lei, mas que implique algum impacto ambiental, gerar esse tipo de reação, da queda da alta direção da empresa. Lembrando, gente, que Rio Tinto é uma empresa gigantesca. Em geral, Rio Tinto e BHP são consideradas as 2 maiores mineradoras do planeta, dependendo do critério que você usa, né? Então, são empresas, assim, realmente gigantescas, muito grandes mesmo. E eu vou até aproveitar e contar um pouco da história da Rio Tinto para a gente entender por que isso aconteceu. Rio Tinto é uma empresa que começou num local que chama Rio Tinto, que é um rio vermelho na Andaluzia, na Espanha, perto ali de Sevilha. Então, começou com uma mineradora muito pequenininha ali, em 1870. Essas mineradoras são muito antigas. A gente não tem mineradora antiga no Brasil assim. A nossa mais antiga atuante, pelo menos das que eu conheço, é a CSN, que é em 1940 e poucos, Getúlio Vargas. Então, são empresas que começaram pequenas, essa aí no mercado argentino, na Espanha, elas foram vendidas, consolidadas, divididas em quase 150 anos de existência, e hoje quem controla a Rio Tinto? Quem controla é a coletividade, é o mundo inteiro. Então, elas são muito globalizadas, não no sentido que tem ações negociadas em Nova York, não, globalizada no sentido que a empresa, sim, é controlada pelo mundo inteiro, mas principalmente o primeiro mundo, né? São pessoal dos países mais ricos. E no Brasil a gente não tem, se pegar as diretorias das grandes mineradoras brasileiras, são basicamente, né, diretores brasileiros, com poucas exceções. Então, uma Rio Tinto, elas refletem muito o pensamento do globo, da coletividade. E hoje em dia, esse tipo de coisa não é aceito mais. É o que eles chamam de ESG, né? Environmental, Social and Governance. É muito forte a oposição a qualquer medida que afete o meio ambiente, isso lá fora. Então, apesar de ter sido perfeitamente legal, levou ao afastamento da diretoria. Então, note a grande diferença. O que está em julgamento aqui não é a destruição em si, o ato de destruir. Quem é o culpado? Não. É justamente a empresa, porque foi legal, é justamente
empresa ter uma visão, uma filosofia que permita isso. Então, é uma maneira completamente diferente. Como assim? Eu investi nessa ação, ela está deixando, eu sou japonês, então eu investi na sua empresa e você autorizou, eu sou contra. Então, essa pressão grande, isso recebe um nome até de shaming, né, que vem do inglês. O que é o shaming? Hoje, na minha opinião, vai ser um dos grandes mecanismos de preservação ambiental no futuro, porque já é lá fora. O que é o shaming? É o medo da empresa que a empresa tem de sua reputação estar manchada por aquele ato, mesmo se aquele ato for perfeitamente dentro da lei. Então, é uma diferença muito grande. Isso vai chegar no Brasil ainda, pode demorar, né? Tem um ditado que fala que uma geração não resolve o problema que ela mesma criou. Então, se vai ter que ter uma nova geração, eu tenho certeza, porque eu vejo meus filhos, são adolescentes, eles têm outra visão. Eles são capazes de pagar mais caro para comprar uma coisa que é ambientalmente ou socialmente feita de uma forma correta. Elas são capazes de boicotar um produto perfeitamente, mesmo que isso cause problema para eles, em nome de uma questão ambiental. Então, isso aí, a questão da Juca Canyon levou uma CPI, como eu comentei, não existia lei protegendo esse tipo de coisa. Então, uma CPI do governo australiano, que pode vir, está acontecendo ainda, e pode vir a elaboração de novas leis de proteção dos sítios arqueológicos. Então, foi muito ruim para a empresa. Tá? Bom, uma outra fragilidade é alterações na legislação. A nossa legislação é uma legislação recente, basicamente de 2008, então é um pouco imatura. É possível, na minha opinião, que ela possa ser alterada. Pode existir uma pressão, né, como sempre acontece, e pode ser que tenha uma alteração. Se dependendo da alteração, pode realmente ter um impacto muito grande. Pode até colapsar completamente o mercado de consultoria ambiental. Por outro lado, quanto mais tempo ficar, mais consolidada vai estar a legislação. A arqueologia, por exemplo, a legislação é muito mais antiga, da década de 1960. Então, quanto mais tempo, mais consolidadas, arestas são amparadas, as pessoas se acostumam com aquilo, se adaptam àquilo. E mudança na Constituição, né? Tudo começa com a Constituição que protege cavernas. Pode ser mudado? Sim, sempre tem um deputado propondo isso. Todo ano aparece um. Tem que mudar a Constituição, tal, mas nunca vai para frente. Eu acho difícil que isso aconteça. Enfim, finalizando a palestra, algumas considerações finais. Bom, eu considero que o mercado de consultoria ambiental e espeleológica ele está ainda em desenvolvimento. Ele tem aí, no máximo, 15 anos, talvez até menos. Não é uma área muito consolidada, então está sujeita a alterações. Vamos ver o que vai acontecer. É um mercado muito especializado, cada vez mais, e que representa um nicho. Isso é uma constatação importante. Ele é uma parte pequena, num campo muito mais amplo de licenciamento ambiental, mas é uma parte importante, né? A espeleologia é das coisas importantes, um dos grandes limitadores da questão de licenciamento ambiental. É uma realidade a pulverização e a reorganização das atividades. Vai continuar acontecendo, eu não vejo nada de ruim nisso, né? É uma evolução normal do mercado. Guarda pouca relação com a baseline, né, da nossa espeleologia. É realmente um mercado que está se desenvolvendo à parte. Então, finalizando, vou fazer uma propaganda aqui da nossa nova empresa, igual eu já tinha feito uma outra palestra. É uma empresa ligada a mudanças climáticas, que é uma área que eu sempre trabalhei desde 95, fiz meu doutorado questão climática, paleoclima. Então, isso é uma coisa que começa, eu não sei se vocês estão vendo, espero que esse farolzinho amarelo aí, ele ilumine muitas coisas. Eu acho que é inseparável a questão climática hoje em dia. Então, a gente está investindo nessa empresa, e se vocês quiserem saber mais, podem aí, né, tem nossas redes sociais. A gente vai ter um sorteio, que eu acho uma coisa online, a gente vai, bem interessante se fazer, a gente vai sortear 2 livros de cada. Então, 2 pessoas, cada ganhador ganha um livro Cavernas do Espinhaço e outro livro Kart de Vazante Paracatu e Unai. Tá? As regras estão aqui, estão lá no Instagram da Kart. Eu acho legal porque gostei desse tipo de sorteio, porque, na verdade, para curtir
seguir os perfis e curtir isso aqui, você não gasta mais de 30 segundos. E também seguir o nosso canal no YouTube. São coisas muito fáceis de se fazer, não tomam tempo de ninguém. E para a gente é bom, porque divulga nossas redes sociais. E para quem for ganhar, vai estar com 2 livros bem bacanas, que não são vendidos em lugar nenhum. E não vão ser, acredito... Bom, pode até ser reeditado um dia, mas não é nada previsto no momento. E eu seguindo os perfis, você fica também sabendo do que vai acontecer. Nosso próximo evento vai ser o lançamento dessa obra, 5 décadas de avanços em hidrogeologia kárstica. Então vai ser... eu demorei um pouco para anunciar, foi lançado em fevereiro, mas esperei chegar os exemplares impressos. Então é um livro de 500 páginas, que, nossa, muitos finais de semana envolvido nisso, mas ficou bem bacana. Eu e meu amigo Zoran Stevanovic, a gente trabalhou nisso durante 1 ano e meio, e a gente vai fazer um evento, eu vou fazer um evento de lançamento, que eu vou falar um pouco da hidrogeologia kárstica. Vai ser uma palestra um pouco como essa que eu dei aqui hoje, mas muito mais técnica e científica, claro, em que eu não vou apresentar estudos de caso, nada, mas assim, eu vou ir nos pontos mais cruciais, mais importantes, vou falar também sobre o mercado de trabalho. Então isso vai ser anunciado nas nossas redes sociais, tá? E outros eventos, está sempre organizando, vai ter um evento daqui a 3 semanas em inglês, que eu vou participar, eu vou anunciar, vai estar sendo anunciado nas nossas redes sociais, e daí a importância, talvez, de acompanhar. Ok? Então, gente, muito obrigado. Eu espero que tenham gostado. Foi uma palestra, igual eu disse no início, uma opinião, minha opinião. Espero não ter desagradado ninguém, mas opiniões distintas fazem parte, depende muito da sua experiência, sua vivência. Eu tentei passar um pouco da minha nesses 15 anos aí envolvido com consultoria e esses 35 anos, ou mais, né, quase 40 anos envolvidos na espeleologia. É uma pergunta, muita gente me procura sobre isso, eu espero que com essa live eu tenha conseguido responder a pergunta da maioria. Eu estou à disposição agora para responder outras perguntas, e caso vocês tenham, né, alguma indagação adicional, estamos aí à disposição no site, tenho lá o contato, tem os canais de mídias sociais, Instagram, etc. Ok? Muito obrigado a todos, e caso tenham perguntas, eu estou à disposição. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Estão me passando algumas perguntas, que eu estou sem acesso ao YouTube, né? Tem uma pergunta da Júlia Ribeiro. Bom dia, mas você não acha que é um parâmetro que está mudando? Porque antigamente o acesso à universidade era mais complicado, e o mercado está ficando mais exigente. Eu teria até que ver qual o momento, né, que foi feita essa pergunta. Qual o parâmetro que estaria mudando? Porque antigamente o acesso à universidade era mais complicado. Realmente, né, gente, a partir do governo Lula, a questão universitária ficou muito mais fácil, né, mais universidades, mais pessoas têm acesso, com certeza, e o mercado está ficando mais exigente. Depende, Júlia. Eu acho que atividades como prospecção espeleológica, apesar de que eu considero a prospecção a atividade mais importante da consultoria espeleológica, tá? Mas muitas pessoas fazem quando estão assim no início, porque ela é primeiro a atividade número 1, né, que é onde tudo se inicia, junto com a análise de potencial. E então você não precisa de grande especialização. Então o mercado está mais exigente realmente se você considerar aquelas coisas mais específicas, né, aquelas fase 2, 3, até a fase 4, né, monitoramento, tal, mas no geral é um mercado que eu vejo como bem acessível. Eu acho muito mais fácil, por exemplo, Júlia, você entrar numa empresa, trabalhar com espeleologia, sendo uma pessoa recém-formada, do que você trabalhar, por exemplo, com hidrogeologia ou com sismografia.
ou com geofísica, você precisa de conhecimentos muito mais específicos do que para iniciar na espeleologia, tá? E outro aspecto interessante, Júlia, é que a espeleologia, ela abarca uma gama de profissões mais ampla. Então, por exemplo, eu conheço grandes espeleólogos que são médicos, outros que são advogados, outros que são da área de engenharia, e claro, você tem os geólogos, biólogos, geógrafos, que é o mais comum. Então, ela, pelo menos nesse início, você permite que você não tem que ser formado, não existe um curso de espeleologia, mas ele permite que uma série de formações de cursos profissionalizantes ou de graduação sejam abordados. Uma pergunta do Cristiano. Augusto, para você, qual foi o maior desafio enfrentado ao longo desses 15 anos? Ai, Jesus, essa pergunta eu não estava preparado, não. Bom, bom, eu sei sim. O maior desafio foi formar a empresa. Eu já falei isso várias vezes, né? Montar uma empresa e ter uma empresa no Brasil, o Brasil está aí em termos de facilidade de montar uma empresa, está lá atrás. É um dos piores, em termos do nível de desenvolvimento do país, considerado um dos piores países. Então, é muito difícil você alavancar a empresa e de fato, começar ela. Você precisa, às vezes, você precisa de uma verba, você não tem, você precisa de ser conhecido, e é difícil. Então, essa parte de fazer a empresa funcionar, tanto no início, ou até você adquirir uma estabilidade, para mim foi um grande desafio. Né? Montar a empresa, ter uma empresa, foi provavelmente a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Muito mais difícil que meus cursos no exterior, meus livros, nada disso se compara. Eu admiro muito essa turma toda aí que está se aventurando nessa área, admiro e incentivo. Igual eu fui incentivado no início, eu incentivo, eu acho que vocês devem ir em frente, porque tem boas recompensas no final do caminho. E é aquilo, né, gente? Planejamento, você planeja ir daqui até ali. É igual um barco. Você mira ele, você quer ir para uma ilha, para algum local, o vento te leva para a direita, leva para a esquerda. Então é isso, o mercado te leva para cá e para lá, e basta, você tem que manter o prumo e ver se você consegue chegar onde você pretende, que muitas das coisas é o mercado que te leva, né? Não são nem coisas que você planejou lá atrás. É saber lidar com isso. Olha, tem mais pergunta aqui, Tatiana. Qual a expectativa, na sua opinião, em relação ao futuro dos estudos espeleológicos de consultoria ambiental no Brasil? Você acredita em expansão ou diminuição nessa demanda? Eu acredito que, no longo termo, vai diminuir. No longo termo, vai diminuir porque, no longo termo, que eu digo assim, dentro de algumas décadas. Por dois motivos, Tatiana. Primeiro, porque as minerações elas não são para sempre. Vai ter um momento daqui a 30, 40 anos que boa parte das jazidas de ferro não vão ter. O preço pode cair também, elas podem ficar inviáveis. Né? E a questão do mercado, hoje nós estamos tendo um boom porque a economia está reagindo, o mercado internacional está muito bom. Se isso cair, você passa a ter uma diminuição clara, igual a gente viu várias vezes atrás. Né? Então, a nossa atividade depende muito dessa curva inicial ligada tanto ao crescimento da economia quanto à queda da economia. Então, eu acho que lá na frente, igual eu falei naquela curva, né, de movimentação de pessoas, de projetos, essas atividades, algumas atividades são para sempre, quase para sempre, que seria monitoramentos e outras coisas assim. Não são atividades tão grandiosas assim. Então, eu acredito que o mercado vai prosseguir vibrante aí durante um certo tempo. Vibrante não é a palavra, né? Vai prosseguir bem durante um certo tempo, mas no longo prazo, no meu caso, eu diria 20, 30, 40 anos, eu não sei realmente que ponto, onde é que nós vamos estar. Tá? Uma pergunta, Franciele. Esses livros a gente não vende, Franciele. Eu prefiro até dar os livros. Por isso que a gente organiza sorteio.
A gente não pode vender, né, porque são livros de divulgação e nunca vendemos, nem pretendemos vender. Mas se você quiser passar lá na empresa, a gente vai te dar um livro, tá? Não sei onde é que você mora, escreve pra gente. Não temos esse tanto de livro também, tá? São livros que tiveram uma impressão só e eu não sei se vão ser feitos mais. O pessoal tem mais perguntas? Então não, né? Então, olha, queria agradecer demais a presença de todos nesse evento da Caixa, não só essa palestra, mas o evento como um todo. De minha parte foi legal, né? Eu sei que vai ser útil para algumas pessoas, porque elas sempre me perguntam sobre isso. Foi um prazer estar aqui, passar essa experiência. Possa ser que eu esteja errado, mas essa é a minha impressão, minha vivência, o meu ângulo de visão. Então, muito obrigado a vocês. Os vídeos vão estar postados no YouTube, então vocês vão poder ver no momento que for mais conveniente, tá? Muito obrigado a todos e um bom final de semana. Até logo.